Nesta manhã, trazendo a mensagem, uma coisa meio preocupante que está acontecendo no meio evangélico nesses tempos, e o que está levando ao cristão hoje em dia, como é que ele está vivendo um cristão hoje em dia. Nós estamos vivendo dias de muita confusão acerca da verdadeira obra do Espírito Santo. Os crentes hoje não entendem as coisas diferentes sobre o cristianismo, porque há muitas vozes que estão zunindo nos nossos ouvidos, coisas diferentes, divergentes do significado do que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, hoje a gente estarmos com a palavra de Deus em nossas mãos, para que nós tenhamos discernimento, para não sermos levados pelas falsas doutrinas do cristianismo que hoje está sendo pregado. E para isso eu quero falar um pouquinho sobre arrependimento. Vai falar em arrependimento outra vez? Acho que quase ninguém gosta muito dessa palavrinha. Mas muita gente vai dizer, mas eu já sei o que é arrependimento. Mas o arrependimento é deixar o pecado, é voltar-se para Deus, a fim de confiar nele, amá-lo, e a palavrinha é difícil, obedecê-lo. Esse era o tipo de arrependimento que o profeta João Batista pregava. E João era muito contundente em apresentar a sua mensagem de arrependimento. Ele apresentava o evangelho da conversão, sem apelo. E suas palavras provocavam um desejo naquele povo de se arrepender-se. Lá em Lucas 3, vamos dar uma lida em Lucas 3. De 3 a 8. Então, João Batista era um antecessor de Jesus, ele vinha pregando. E ele percorreu toda a circunvizinhança de Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: tenho por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos de Abraão. Esse era o tipo de arrependimento que João pregava naquela época. Depois de João veio Jesus. Jesus, ali depois do monte da tentação, do jejum, ele veio pregar. E a primeira pregação de Jesus foi sobre o quê? Chamar os pecadores ao arrependimento. Isto é, se converterem. Depois de Jesus veio quem? Os primeiros pregadores, os apóstolos. E aí nós vemos Pedro, naquele primeiro discurso dele, pregando sobre o quê? Sobre arrependimento. Depois de Pedro pegar o arrependimento, veio Paulo. E Paulo, lá em 2 Coríntios, diz 5,17: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então veja bem a palavra que Paulo está dizendo aqui. Se alguém está em Cristo, quer dizer, ele estava falando para os crentes da igreja de Coríntios. Já está com Cristo. Então nota a diferença aqui. Que o crente
não precisa abandonar seus pecados para o arrependimento, mas sim, ele deve abandonar seus pecados porque ele está salvo. É assim que temos que ser. Então, nesta manhã, eu quero falar um pouquinho sobre o arrependimento, porque o que eu tenho visto do cristianismo de hoje em dia, não me parece que é o verdadeiro cristianismo que está sendo pregado. É visível na vida de todos os crentes que estão sendo chamados, e são chamados a tão somente crer o quê? No Senhor Jesus, ignorando completamente o senhorio de Jesus Cristo. Não há arrependimento, porque o evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho aceitável, atenuante, menos doloroso para o crente, para aqueles que aceitam a Cristo. Então eu não acredito que o cristianismo que está sendo pregado hoje seja o verdadeiro cristianismo bíblico. Hoje há tantas pessoas no cristianismo que acham que estão com Deus, que estão salvos, porque acreditam e aceitam o atalho do evangelho que está sendo pregado em todos os meios de comunicação. O que eu tenho ouvido hoje é muita pregação do evangelho que não tem cruz, não mostra a doutrina do sacrifício de Cristo por nossa causa. Não há repreensão pelo pecado, não há ódio pelo pecado, não há um chamamento para entrega incondicional ao senhorio de Jesus Cristo. Não há crucificação da luxúria da carne. Não existe negação do ego. Então é uma graça barata, barulhenta, eufórica, cheia de entretenimento. Hoje há verdadeiros pastores que são verdadeiros atores dentro da igreja para entreter os crentes. Representam diversos papéis, mas que na verdade são lobos em pele de cordeiro. Na década de 30 e 40, um escritor, teólogo e pastor alemão, luterano, Dietrich Bonhoeffer, em seu livro O Discipulado, ele fez essa afirmação: graça barata é a pregação do perdão sem exigência do arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. Graça barata é a graça sem discipulado. Graça sem cruz. Graça sem Jesus vivo e encarnado. E ele arrebata dizendo: graça barata é o inimigo mortal da igreja. E eu, lendo aí o Cada Dia de agosto, deparei aqui com o escrito do reverendo Hernandes sobre o mesmo tema. E ele diz aqui: estão mudando a essência do evangelho e por isso pervertendo-o. Ainda hoje, muitos estão pregando outro evangelho, um evangelho sem cruz, sem necessidade de arrependimento, sem novo nascimento, sem salvação. Muitos pregam sobre prosperidade e não sobre a graça de Deus. Outros pregam supostos milagres e não Cristo e este crucificado. Há aqueles que pregam autoajuda e não ajuda do alto. Muitos pregam a si mesmo e não a Jesus Cristo. Esse outro evangelho, embora popular, é ineficaz para a salvação. Agrada os ouvintes, mas não é poderoso para salvá-lo. Atrai multidões, mas mantém-nas na escravidão dos seus pecados. Esse outro evangelho não é o evangelho, é um engodo, é uma mentira, é uma falsificação perigosa. É tempo de voltarmos ao evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o que nós estamos vendo aqui, que há um cristianismo substituto sendo pregado e fazendo muitos cristãos a crerem em Jesus somente da boca, mas longe do coração. Por quê? Não vive o cristianismo. Veja, a pregação da prosperidade atrai multidões
porque os seus defensores erram o discernimento sobre o que Deus promete abençoar o seu povo. Este evangelho da prosperidade distorce o conceito de bênção quando reconhece apenas o sentido material. É dando que se recebe. Agora, dar é a nossa adoração. É parte da nossa adoração a Deus. Mas o evangelho da prosperidade faz com que dar seja uma atividade de barganha, de troca. Então, aos crentes é ensinado que quando fazem uma oferta a Deus, pode esperar a rentabilidade que vai ter. Mas Deus abençoa de acordo com a sua sabedoria e não necessariamente com riqueza material. Diante do que se pregam hoje, os crentes só querem saber seus direitos das promessas de Deus. E nisso nós temos que falar, nós somos muito bons para cobrar de Deus as promessas dele, não? Mas como esquecemos facilmente as exigências de Deus sobre nós? Milhões de cristãos no mundo hoje, cuja vida nunca foram transformada, nunca nasceram de novo, estão indo para o inferno. Porque tomaram as decisões apenas pelo sentimento. Mas para esses crentes ainda há tempo ainda. Porque eles continuam vivendo como não há obrigação na salvação do Evangelho. Da maneira que está sendo pregada, abreviando as exigências bíblicas. São pessoas que querem ir para o céu, só que não querem encontrar o Senhor do céu lá. São crentes que arrotam santidade, mas por dentro estão cheios de impurezas. São crentes piedosos na igreja, mas são mundanos no seu lar. Os crentes de hoje não querem ser diferentes. Acham que vão ganhar o mundo sendo igual ao mundo. Então está difícil distinguir um crente pela sua vida. Fala as mesmas palavras torpes, conta as mesmas piadas indecentes, assistem às telenovelas indecentes. Então é comum hoje você ver os crentes que querem exigências, querem arrepios, dizem que o importante é estar bem, é a luz interior, e com isso estão buscando liberalismo. Isso aí é um crente formado hoje. Estão lembrados dessa moça aí, né? Eu não vi um momento sequer sobre arrependimento dessa moça, que é evangélica hoje. Não há um arrependimento na vida dela. A vida que ela levou, a transformação que houve na vida dela, mas foi uma transformação superficial, da boca para fora. Isso é coisa recente, de outubro de 2013. Então esse é o tipo de crente que está sendo formado hoje, através dessa pregação do Evangelho atenuado. Se vocês lembrarem, orem por ela, pela conversão dela. Agora, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo nos fala abertamente e diretamente que recebê-lo é através do quê? Do arrependimento e fé. E não recebê-lo como um acessório em sua vida. Quando a Bíblia fala em receber Cristo, ela não está falando de babucear um rito evangélico. Você sabe que é pecador? Você quer ir para o céu? Você quer que eu faça uma oração para Jesus entrar em seu coração? Receber Jesus é através do arrependimento e fé. O profeta Ezequiel, 650 anos antes de Cristo, ele dizia, lá em Ezequiel 33, 31, o meu povo vem a ti, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Hoje talvez seja assim. O povo está ouvindo a palavra do Senhor. Vem à igreja, ouve a palavra do Senhor e vai embora. Volta semana que vem e faz as mesmas coisas, como se nada ouvisse, como se nada afetasse, e ele continua na mesma vida. E eu não entendo como alguém que ame a Jesus, que ame a Deus com todo o seu coração. Eu não entendo alguém que sabe que um dia estará diante do trono do julgamento do Senhor. Estão na igreja, dizem amém,
e o Evangelho não afeta a vida deles. Oh, meus irmãos, ouça a mensagem do Espírito Santo no seu coração. Largue o mundo, pare de fincar estacas nesse mundo, alargando elas cada vez mais. A nossa morada é no céu. Qual foi a proposta de Jesus Cristo? Foi sempre de convidar os pecadores a se arrependerem e crerem para a salvação. E para isso, Ele oferece a graça, a misericórdia e estende o seu perdão. Essa é a proposta de Jesus. É bem simples. Então, todos esses ensinamentos aí estão levando o quê? A um vazio espiritual muito grande na vida dos crentes. São ensinamentos não bíblicos, pois a Bíblia promete para fazer o homem virem a Cristo. Essa é a mensagem. Venham para Cristo por causa de Cristo. Venha para Cristo para se alimentar dele. Venha para Cristo para viver com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. E quando você faz isso, eu quero lembrar uma coisa. Todos nós, crentes, fizemos uma pública profissão de fé. Declaramos diante da igreja que nós somos crentes e que amamos Jesus. Pois quando há um verdadeiro arrependimento, nós nos movemos em direção diferente. Reconhecemos de fato a verdade e a graça de Deus em nossa vida. Agora nós somos nova criatura, eis que tudo é novo. O velho ficou lá atrás. A salvação não é apenas o passado, ela é também presente. Jesus nos salvou do passado da condenação do pecado, mas também continua a salvar-me do poder do pecado no presente século. E um dia, lá no futuro, Ele vai salvar-me completamente e totalmente do poder da presença do pecado. Em suma, Jesus continua a nos santificar-nos. Meus irmãos, eu acho que a igreja está precisando, estou falando da nossa igreja, mas a igreja em geral, de uma pregação infernal sobre arrependimento. Arrependimento não salva ninguém, mas é uma condição imprescindível para se chegar a Cristo e alcançar a salvação. Nós nos esquecemos o maravilhoso do novo nascimento do crente. Se um homem em qualquer lugar estiver com Cristo, ele pode ser o mais pervertido, o mais carnal, cruel do mundo. Mas se o milagre da regeneração vem a ele, ele recebe um novo coração, uma nova mente, um novo espírito, uma nova aparência interna e externa. Tudo é novo. Então é um maravilhoso nascimento, tudo novo, nova criatura. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. O cristianismo nunca será amigo desse mundo. O cristianismo nunca será amigo desse mundo. O cristianismo não pode cumprir as exigências desse mundo. As exigências desse mundo levam você para onde? Pode falar. As exigências desse mundo levam você para onde? O inferno. E o cristianismo leva você para onde? O céu. Então eles nunca vão poder ser amigos. Cristo não é algo que faz a sua vida melhorar. Cristo é a sua vida. Cristo é a sua vida, meu irmão. Em Marcos, disse Jesus, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Agora arrependei-vos e crede no Evangelho. Aquele encontro que você teve lá atrás, quando você se converteu, quando você chegou a Jesus, se rendeu a Ele, não pode ter ficado lá atrás. Jesus continua tendo encontro com você.
Não há lugar para nós pararmos. Ele continua transformando a nossa vida para uma vida melhor. Um pecador não pode crer verdadeiramente até que se arrependa. Isso está claro na palavra de Cristo. Mateus 21, 32, Marcos 1, 15, Atos 20, 21. Não importa onde você está. Você pode dizer ao mundo que é salvo, que é um crente, que é um cristão. As ordenanças para que nós arrependemos requer de Deus está pressionando nós, as suas reivindicações sobre nós. Nós não podemos permitir coisas algumas permanecerem em nossa vida sabendo que é pecado. Devemos tratar com arrependimento, verdadeiro arrependimento perante o Pai Celeste, que Ele vai lhe conceder o perdão. Quando eu estou dizendo verdadeiro arrependimento, não estou dizendo daquele arrependimento que é um sentimento. Você apenas sente por ter errado, por ter pecado. Se você assim o faz, você estará cometendo novamente. Então, fuja do pecado. Volte as costas para o pecado. Fuja dele. Nosso coração não pode ficar dividido entre Deus e o pecado. Porque uma coisa eu digo para vocês, meu irmão. O pecado sempre estará diante de nós. Nós não somos perfeitos. Então nós temos que lutar com ele. Fuja dele. Volta-se contra ele. Raramente você está ouvindo uma mensagem sobre arrependimento nas igrejas. Não está havendo impacto da igreja no mundo. Eu vejo mais o mundo impactando a igreja. O que é que aconteceu com a angústia na casa de Deus pelos pecadores? Se bem que, na verdade, ninguém mais quer ouvir coisas fortes. Todo mundo quer ouvir alguma coisa mais suave, mais sereno, mais light. Todo mundo corre atrás de um evangelho de adesão, não um evangelho de conversão. Os pastores hoje não sabem mais o que pregam. Se prega uma coisa, ofende um grupo. Se prega outro, ofende outro grupo. As igrejas hoje se esquecem dos seus fundamentos. Estão virando as costas para os seus princípios. Estão se tornando endurecidos e seu povo só quer saber os direitos em Cristo Jesus. Não queremos ouvir coisas fortes. Esse negócio, Deus te ama, Jesus te ama. A gente só fala isso, não fala das exigências do senhorio de Jesus na nossa vida, do nosso temor, do nosso tremor diante dele. Esse evangelho do amor só atinge a carne, ele não consegue atingir o coração, não alcança o pecado para que possa haver uma limpeza, do nascer de novo, uma cirurgia feita pelo Espírito Santo dentro de nós. Por isso, em nossa evangelização, nós temos que parar de colocar um band-aid quando a pessoa tem câncer. Nós temos que encarar a verdade do Evangelho. Devemos apresentar a palavra de Cristo como o único caminho para o céu, pois as suas palavras foram sempre de convidar os pecadores a se arrependerem e ter fé para serem salvos. E ele oferece sua graça, sua misericórdia e seu perdão. De certa forma, nós somos inimigos de Deus, pois muitas vezes ignoramos, até desprezamos com nossas atitudes e nossas ações. Nós esquecemos que Deus é um Deus de santidade e justiça. E que um dia todo o pecado da história do mundo estará diretamente e pessoalmente punido por Ele. Por isso, meus irmãos, a essência do Evangelho é: creia no Senhor Jesus Cristo, ou você irá para o inferno. Arrependa-se do seu pecado, ou você irá perecer para sempre. Isso é Evangelho.
João 3,7 diz: é necessário que vocês nasçam de novo. Não é somente um ajuste espiritual, mas uma conversão completa. Em suma, a essência do Evangelho é: arrependam-se, creia no Senhor Jesus Cristo, ou você irá para o inferno. Isso é bíblico. Porque quando a palavra de Deus chega em você, ela vem com poder. Ela vai fazer duas coisas na sua vida: ou quebranta você, ou endurece você. Por isso, use a palavra de Deus. Esteja sempre em mãos quando você está ouvindo a mensagem. Procure ler e ter o discernimento para não ser levado pelos ventos contrários da doutrina falsa. E nós, como crentes, não podemos permanecer calados diante desses falsos ensinos que está sendo pregado hoje. Porque ela continua arrastando milhares de seguidores a beberem essas águas turvas. E ainda que é mais perturbador desse evangelho da atenuante, é que estão deixando para futuras gerações um legado discipulado que em nada reflete o reino de Deus.